Foi feita uma revelação tosca. Resident Evil 7 poderia ter sido um jogo multiplayer live service com microtransações. Esse era o desejo da equipe de marketing da Capcom logo após a recepção mista de Resident Evil 6 para seguir as tendências de mercado. Foi necessária a intervenção do presidente da empresa, colocando o produtor Jun Takeuchi na liderança para impedir que isso acontecesse. O resto da história vocês sabem, ou caso não saiba, assista ao documentário. Mas sabe o que é mais tosco ainda? Isso aconteceu de novo com Resident Evil 9. Essas imagens são de um protótipo de um jogo online mundo aberto que entrou em desenvolvimento logo após as vendas insatisfatórias de Reset. Acontece que ele não foi considerado um sucesso imediato. A Capcom estimava vender 4 milhões de cópias no lançamento, mas o resultado foi de aproximadamente 3 milhões e 500 mil. Nossa, que diferença! Pros engravatados foi, não ironicamente. Lembra que ela esperava que Re6 vendesse 7 milhões em um ano e acabou vendendo 5? Ela sempre foi fora da casinha com essas previsões. Mas ao contrário de Re6, que vendeu bastante e desacelerou, levando 5 anos para alcançar a meta de 7 milhões, Re7 foi progressivamente conquistando o público e vendendo cada vez mais. É engraçado o Monster Hunter destruindo o gráfico, mas presta atenção no quanto o Re7 não para de crescer. Hoje ele é o segundo mais vendido da franquia, com 15 milhões de cópias. Além disso, mais da metade das vendas de todos os Resident Evil foram após o seu lançamento, o que comprova que foi esse jogo que relançou a franquia no interesse do público geral. Essa recepção a longo prazo fez com que a empresa percebesse que os jogadores não queriam jogos multiplayer como serviço, mas sim experiências fechadas de survival horror. Com isso, dá pra ver que a entidade Capcom é uma corporação gananciosa como qualquer outra. Ela pode fazer uma cagada monstra a qualquer momento, e se dependesse dos engravatados, a franquia tava na mesma decadência, ou até pior. Exemplos eu acho que não faltam. Foi a visão de liderança de Takeuchi e a paixão dos desenvolvedores que a salvaram. E também é por isso que Revelations não existe mais. Na época do Revelations 2, o produtor do jogo disse que ela, que recebia menos investimento, era dedicada aos fãs antigos, enquanto os jogos principais numerados focavam na ação, almejando o maior público possível. Depois do Reset, e pega o duplo sentido no Reset, a existência de Revelations tornou-se desnecessária, pois o foco retornou ao survival horror. Tanto é que Koshi Nakanishi, o diretor de Reset, dirigiu o primeiro Revelations, e os diretores dos remakes de Re2 e Re4, Kazunori Kadoi e Yasuhiro Ampo, dirigiram Revelations 2. O espírito dessa subsérie foi incorporado na série principal. E agora, o próximo passo dessa evolução finalmente vai acontecer. Resident Evil Requiem, ou Re9, promete iniciar uma nova era de survival horror, sendo o próximo jogo a ser dirigido por Koshi Nakanishi. Em uma das entrevistas oficiais, ele falou do processo evolutivo da atual fase da franquia, começando por Reset, que pretendia ser o mais assustador possível, seguido por Re2, que combinou o estilo do original com essa nova abordagem, e depois Re4, que nas palavras dele trouxe mais ação, mas manteve o espírito do horror. Percebam que ele falou desses 3 jogos, mas não mencionou Re3 Remake e nem o Village, e existem motivos para isso. É porque o Leon tá no jogo. Não é isso. Quer dizer, não sei, mas tem outro motivo. No caso do Re3, quem viu a análise dele aqui no canal já sabe, ele foi feito por times secundários da Capcom e não teve nem perto o mesmo nível de cuidado na produção que os outros tiveram. Já Resident Evil Village tem suas qualidades, mas ele não foi exatamente uma sequência espiritual de Reset, mas sim uma reimaginação da estrutura de Re4, com o vilarejo, o castelo, a maleta, o mercador e sendo mais orientado para a ação. Por isso, apesar de continuar a história do Ethan e de utilizar a câmera em primeira pessoa, os 2 jogos são bem diferentes. Essa abordagem pode ser vista como uma espécie de plano B em relação à fórmula, pois eles não tinham certeza se o retorno às origens realmente reacenderia a popularidade da franquia.
Eu não vou entrar em muitos detalhes da produção, afinal eu tô devendo uma análise do Village, mas a Capcom tem o hábito de planejar o próximo jogo antes do atual ser lançado para agilizar o desenvolvimento. Village começou a ser feito antes mesmo do 7 ser lançado em janeiro de 2017. Até existem rumores de que Village inicialmente não era um jogo numerado, mas sim um spin-off, o que para mim faz sentido. O nome Village aparece em destaque em cima de Resident Evil, como se tivesse mais importância. Mas o que realmente importa nesse contexto é que Nakanishi não esteve envolvido na produção de Village, mas retornou para dirigir o 9. Ou seja, em questão de game design, Requiem é a verdadeira sequência de Resident Evil 7. O jogo segue uma filosofia que foi definida como medo viciante, uma extrapolação do conceito de survival horror definido pelo criador da franquia, Shinji Mikami. Isso consiste no ciclo de tensão ou o medo perante os inimigos, a superação ao combatê-los e a sensação de conquista ao derrotá-los. Essa é a fórmula primordial que faz com que a primeira experiência com Resident Evil seja especial e irreplicável. Para que isso aconteça, é necessário que a narrativa acompanhe essa evolução, o que deu origem à nova protagonista Grace Ashcroft, uma investigadora do FBI com pouca experiência de combate e que não conhece armas biológicas. A intenção é fazer com que Grace passe por um desenvolvimento no mesmo ritmo que o jogador se familiariza com os desafios, uma harmonia entre a evolução da personagem e a percepção de quem joga. Nesse sentido, é o oposto de Reset, em que Ethan era propositalmente apagado para priorizar as emoções do próprio jogador. Não é à toa que agora temos a opção de escolha entre a câmera em primeira e em terceira pessoa. Além disso, diferente de Ethan, Grace é diretamente conectada ao passado, sendo filha de Alyssa Ashcroft, sobrevivente de Raccoon City e uma das protagonistas de Resident Evil Outbreak 1 e 2. E é interessante saber que a Alyssa não foi trazida de volta do nada, ela foi referenciada em Reset, tendo escrito uma reportagem sobre o desaparecimento de pessoas na região em que o jogo se passa. Nakanishi declarou que o fato de ela ser uma jornalista faz com que ela seja a personagem perfeita para conectar o passado e o futuro da história, buscando expor a verdade sobre a Umbrella e o incidente de Raccoon City. No entanto, eles também reconhecem que Resident Evil alcançou patamares que exigem momentos grandiosos, o que torna Requiem o projeto mais ambicioso da história da franquia. É por isso que é seguro dizer que nós ainda não vimos nada. Resident Evil Requiem marks a bold shift for the franchise, both in tone and gameplay, and today's reveal isn't just about survival horror. Expect high-stakes cinematic action too, where I was absolutely blown away by the scale, scope, and ambition of this developer's vision. Esse jogo é um fechamento para a história principal e o início de uma nova era, com sequências não numeradas que podem funcionar de modo independente. Resident Evil 7 foi o primeiro numerado a ter um subtítulo, Biohazard. Nesse ponto, eles já começaram a introduzir a ideia de remover os números dos jogos. Village oficialmente não tem o número 8, só na arte do título, e Requiem menos ainda, usando apenas a letra Q como referência. Dessa forma, eles podem abordar histórias completamente diferentes, ou até mesmo continuar outras que foram abandonadas ao invés de sempre precisarem avançar na cronologia. Esse é simbolicamente o fim dos segredos de Raccoon City e da Umbrella.